Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é para um assunto que, incrivelmente, já não é mais novo no Brasil, o conservadorismo, mas certamente ainda muito mal compreendido. Então, afinal, o que é ser conservador? O que significa o termo na teoria e na prática? Qual sua importância na vida das pessoas, na vida política, na vida social? O outro olhar de hoje, lá na esteira de um Roger Scruton, intelectual que talvez mais tenha estudado esse assunto, é um olhar sem preconceito para esse tema, sem ranço, um olhar que percebe, inclusive, o legado de uma nação que majoritariamente é, sim, pois também conservadora. Hoje, há quem estude, defenda e faça formação, inclusive, de pessoas sobre ser conservador, como forma de resistir ao politicamente correto, às ideias revolucionárias, à destruição do legado judaico-cristão em nossa sociedade. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu, também um conservador, sim, nunca escondi, e nos próximos 30 minutos converso com Maurício Costa, fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Conservador, organizador do maior congresso latino-americano online, que leva o mesmo nome. Ele também assina o perfil Manual Conservador nas redes sociais e oferece cursos dentro da plataforma Super Conteúdo Conservador. Maurício, em primeiro lugar, bom dia aí, bem-vindo e obrigado por nos atender. Bom dia, Kleber, bom dia a todos que estão nos assistindo, é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o conservadorismo, que, como o Kleber muito bem pontuou aqui, representa a maioria da nossa sociedade. Maurício, queria primeiro de tudo entender um pouquinho da tua jornada, né? Tu és um cara jovem aí, que idade tu tens? Eu tenho 26. 26, pô, que bacana. 26. Como é que tu te encontrou intelectualmente, para além de formação acadêmica, que às vezes não ajuda muito para isso, inclusive, qual foi teu caminho, a tua jornada intelectual para te transformar hoje, inclusive, num formador de opinião intelectual? Bom, eu nasci numa família cristã, sempre tive uma base cristã, e isso me ajudou muito a não me perder com essas utopias, não cair nesses continhos da esquerda, esses contos revolucionários. Mas eu, por não me interessar muito por política, acabava muitas vezes sendo enganado e acreditando lá no que os governos anteriores, o governo PT e todos os outros, aquele grande teatro das tesouras que nós vimos, eu acabava caindo naquela narrativa. Foi ali por 2014, 2015 que eu tive acesso ao professor Olavo de Carvalho, mas ele não me pegou não pela questão política, para análises políticas, mas pelo estudo da filosofia. Ele tem um curso online de filosofia. Eu comecei a me interessar um pouco pelos vídeos que eu via dele na internet, falando sobre o sentido da vida, a formação da personalidade humana, a necessidade de restauração do imaginário do povo brasileiro, muito para além de uma guerra política, e me matriculei no COF, comecei a fazer o curso online de filosofia dele, e de lá para cá fui me interessando cada vez mais pela situação do Brasil, enxergando que o nosso povo a grande maioria é cristão, é conservador, mas a gente continua sendo dominados por uma minoria revolucionária que é organizada, que tem muita estrutura, mais de 100 anos de organização, e que por terem essa união, essa organização, continuam dominando o nosso país. Mas o que sempre me interessou muito mais não foi só o domínio político, né? Foi o domínio da mente dos brasileiros, do imaginário, da forma como o nosso povo pensa, que hoje, infelizmente, está completamente contaminado por essa visão de esquerda. O Maurício, vamos lá então, né? Tu falaste aí do Olavo, eu lembrei aqui do gaúcho Percival Pugina, né? O Roger Scruton, que eu citei na abertura, tantos que estudam conservadorismo, né? No mundo todo, essa palavra nunca foi vista de forma depreciativa. Aqui no Brasil é que causava escândalo, agora está começando a haver uma compreensão mais razoável, né? Inclusive por figuras como tu. Mas, então, para além de todo esse arcabouço intelectual aí, nas palavras de um jovem, né, e não em tanto tempo, o que é ser conservador? Tu disse aí, ao contrário do que muitos pensam, isso não é só política, né, é muito maior do que política. O que é ser conservador e por que
ser conservador seria algo virtuoso, digamos assim? Bom, primeiro esclarecer que a gente não é conservador só quando vamos lá na urna e votamos, né? Hoje se tem essa narrativa por aí de que se é conservador estritamente no sentido político. Conservadorismo, como definido pelo próprio Roger Scruton, baseado no Edmund Burke, ele é considerado um estado de espírito. É a forma como tu enxerga o mundo, como tu te relaciona com as pessoas, como tu te relaciona dentro da tua casa, na igreja que tu frequenta, na escola onde tu está, no teu emprego. Essa forma de se colocar no mundo, de se orientar diante das situações da vida. Então, basicamente, a gente vê dois tipos de conservadorismo, e o Roger Scruton pontuava muito isso. O conservador por instinto, que é aquela pessoa que, embora não tenha as bases do conservadorismo, não tenha lido um Edmund Burke, um Russell Kirk, ele age como um conservador no dia a dia dele. E no final das contas, se nós olharmos o Brasil, o interior do Brasil, o Brasil real, as pessoas, de modo geral, elas são conservadoras por instinto. Elas agem baseadas na defesa da família, nos valores que fundaram a nossa sociedade. O que é agir como um conservador? Bom, é perceber... o conservador, ele olha para as situações da vida não com uma caixinha de ideologia. O conservadorismo não é uma ideologia. Nós não temos uma resposta pronta para tudo. Nós analisamos a situação real. Então, a esquerda fez um trabalho muito grande em cima da palavra conservador, colocando um sentido negativo, um sentido pejorativo. Então, às vezes, pessoas ouvem, conservador, isso é um retrógrado que não quer mudanças, ligado à escravidão, né? Quando não é verdade, rejeita a modernidade. O conservador, ele aceita mudanças, ele não é imobilista, né? O João Camilo de Oliveira Torres vai dizer isso, o conservador não é um imobilista, ele quer mudanças, desde que essas mudanças sejam muito bem pensadas, sejam analisadas. Ele não acredita em soluções mágicas, em soluções imediatas, que a gente vê à esquerda, os movimentos revolucionários vendendo tanto. Então o conservador vai olhar para as situações da vida e vai ver aquilo que é bom, ele vai manter, vai lutar para manter, porque ele sabe que aquilo é importante. E o que está ruim, o conservador vai prezar por reformas. Eu acho que essa é uma palavra fundamental para todo conservador. Se nós fizermos uma analogia aqui com a situação de uma casa, nós temos uma casa antiga, né? A família está morando lá dentro, uma família lá com os pais e seus filhos, e essa casa tem vários problemas, Kleber. O que o conservador vai fazer uma análise, o revolucionário? O revolucionário vai olhar para essa casa e vai pensar assim, vamos passar uma patrola por cima e vamos destruir tudo isso aí. Depois a gente constrói uma outra casa para uma outra família, né? Então ele destruiu a casa, tudo aquele patrimônio que, por mais que tenha os seus problemas, foi construído com duras penas, com muito suor, e inclusive destruiu aquela família que morava lá, né? Toda a relação que ela tinha e tudo mais, e vai fazer uma casa nova, um projeto mirabolante da cabeça dele para uma nova família. Qual é a posição de um conservador? Ele vai ver, olha, vamos analisar a estrutura da casa. Dá para manter a estrutura da casa? Dá. O que precisa ser reformado? Vamos reformar o que precisa ser feito. E a família, claro, nós vamos manter da melhor forma possível para que ela continue unida, vivendo a sua vida e dê seus frutos por aí. Então, a gente vê claramente a divisão. O conservador, ele sempre é muito prudente, ele vai prezar por reformas e ele vai analisar muito a realidade para então tomar uma decisão. E sempre defendendo aquilo que ele entende que foi fundamental para manter as coisas funcionando até então. Então fica bem claro aí a diferença. É por isso que a gente fala do legado cristão, quer dizer, o conservador, Maurício, se a gente está traduzindo bem para quem nos escuta, né? Ele tem uma estrutura de valores muito sólida, uma base de estrutura de valores muito sólida, né? E muito bem organizada, e essa base ele não negocia, ele valoriza. Exato. E aí, aquilo que tiver de defeito nessa base, ele não simplesmente destrói toda a base. Ele vai encontrar esses defeitos e vai tentar melhorar naquilo. A questão da escravidão que nós tínhamos no Brasil era um defeito enorme que nós tínhamos. Mas e aí? A gente vai destruir toda a nossa sociedade por conta de um erro enorme que se tinha ali? Não, a gente vai tentar reformar. Tanto que todas as medidas que foram tomadas contra a escravidão, para acabar com a escravidão na época do Império, partiram dos Saquaremas, que era o partido conservador, que a princesa Isabel fazia parte. E a princesa Isabel foi aquela que disse que se 1000 coroas tivessem, 1000 coroas daria para libertar os escravos. Então a gente vê que toda a narrativa da esquerda, de dizer que os conservadores eram ligados à escravidão, que não queriam mudanças, que não queriam libertar os escravos, cai por terra porque todas as medidas foram tomadas pelos conservadores para libertar. Eles olharam a sociedade e disseram, não,
tem vários aspectos da sociedade que são fundamentais, que fizeram com que nós chegássemos aqui, mas esse aspecto aqui da escravidão é algo abominável e que precisa ser destruído. Então foi até por isso que aconteceu a Revolução de 1889, que derrubou o Império e instaurou a República no Brasil. Um dos grandes motivos foi a luta dos conservadores para acabar com a escravidão. O Maurício, e por que durante muito tempo, né, eu falei do Pugina, um dos primeiros que começou a tratar desse assunto aqui no estado e até no país, começou a formar jovens nesse campo. Por que por tanto tempo não se formou pessoas e jovens a respeito do conservadorismo? E como tu avalias que está a guerra cultural hoje no Brasil? Porque o conservadorismo estava tomando de 10-0, né? Estão conseguindo reverter um pouco esse jogo? A esquerda ainda está vivíssima da Silva. Como é que tu avalia hoje exatamente a guerra de formação cultural da sociedade? Isso faz um pouco alguns dos motivos, né, que fizeram com que a esquerda dominasse o nosso país, diz respeito a uma característica que é intrínseca ao conservador. As pessoas que estão nos assistindo em casa, Kleber, assim como nós, elas não gostariam de ter que se envolver em política. O conservador, no final das contas, ele quer criar sua família, criar os seus filhos. Cuidar da sua vida, né? Cuidar da sua vida, quer que o Estado não enche o saco dele. No final das contas, a gente quer isso. E por muito tempo, nós ficamos de braços cruzados. Os meus pais e meus avós ficaram de braços cruzados assistindo a esquerda, que sempre foi muito atuante, muito militante, construir tudo que eles construíram. E aí, voltando ali até na pergunta que tu me perguntou sobre a questão do espírito do conservador, né? O conservador, ele olha para a sociedade, ele vê que existe uma lógica intrínseca na realidade que construir as coisas é muito mais trabalhoso do que destruir. Então, a gente pega uma família, muitas vezes, gerações e gerações trabalham arduamente para construir um patrimônio e muitas vezes alguém que recebe de herança isso coloca tudo fora. A gente já viu isso se repetir em vários momentos da vida, né? E isso em todos os âmbitos da sociedade é assim. Construir algo leva mais tempo de destruir. Então a esquerda sempre vai ter uma vantagem, porque como ela visa destruir as coisas, ela sempre vai conseguir fazer isso mais rápido. E o nosso trabalho de reconstruir vai ser sempre mais demorado. E hoje o que nós vemos é uma esquerda que tem uma tradição muito grande, que começa lá atrás com Marx, principalmente até antes, né, com a Revolução Francesa. Eles vêm trabalhando em cima dessa tradição, vêm começando a colocar essa tradição em prática com Stalin, com Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro aqui na América Latina, depois os movimentos revolucionários por aqui, e eles vêm se lapidando, eles vêm evoluindo, eles vão se estruturando, e eles seguem essa tradição. Eles sempre se preocuparam, né, Maurício, de formar gente, né, isso que o Gramsci chamava de intelectuais orgânicos, né, a esquerda sempre cuidou de fazer isso, né, enquanto os outros ficavam aí fazendo acampamento de juventude de fim de semana com batucada, eles estavam fazendo isso, mas também formando mentes, né? Perfeito. E a gente vê que eles mudaram muito a estratégia deles. Isso que nós estamos fazendo hoje com o Movimento Brasil Conservador, aqui no Rio Grande do Sul, também em todo o país, a esquerda já faz há mais de 100 anos, né? Que é reunir as pessoas, que é falar sobre os problemas, não só os problemas políticos, mas os problemas que às vezes elas enfrentam dentro de casa, com os filhos, de como lidar com isso, né? E a esquerda faz há mais de 100 anos, e eles estão em todos os lugares. Kleber, a esquerda, primeiro, ela agia com armas, né? A gente via as organizações da esquerda pegando em armas, fazendo assaltos a bancos para ter dinheiro para a luta revolucionária, sequestrando aviões, como foi o caso do ex-esposo da Dilma Rousseff. A gente viu tudo isso, foi isso que o regime militar combateu na época. Mas de lá para cá, a esquerda percebeu, sobretudo com a escola de Frankfurt e com o Antônio Gramsci, que tu citou também, que eles precisavam inverter a forma de atuação. Antes, eles buscavam chegar ao poder por meio da força, por meio de armas, por meio de uma revolução armada, e depois, sim, estabelecer uma hegemonia. Hoje, eles inverteram esse processo. Primeiro, eles estabelecem uma hegemonia através da cultura, né? O Gramsci viu que eles tinham que tomar os espaços, ou seja, dentro da família, as universidades, as escolas, tudo, até mesmo a igreja, né? A gente vê a teologia da libertação muito presente no meio católico, a teologia da missão integral no meio evangélico, as rádios, as grandes mídias. Então, eles tomaram o cinema, o teatro, eles tomaram tudo aquilo que forma... Ocupar os espaços, né?
Exato, eles tomaram tudo aquilo que forma como as pessoas vão pensar. Então, quando o Lula é eleito em 2002, 2003, ali ele recebe a faixa presidencial, eu considero que não é naquele momento que as pessoas estão sendo passadas para trás, elas já foram passadas muito antes, porque a Sim. mente delas Ali já foi... só marcou o gol, né? Porque já foi o estava coroamento. dominado. Foi o coroamento. Porque ninguém obrigou, né, Kleber, as pessoas a irem votar no Lula. Ninguém botou uma arma na cabeça delas e disse assim, vão lá e votem no Lula. Não, elas foram por sua própria conta lá votar. Então elas já tinham sido, a mente delas já havia sido manipulada através da mídia, da escola, da universidade, do cinema, do teatro, da televisão, porque a esquerda mudou essa forma de atuação, tomou esses espaços, né? Pois é, mas aí é que está, Maurício, agora, quer dizer, nós tivemos aí, entrando um pouco na política também, a eleição do Bolsonaro foi um ponto fora da curva, né? Mas esses, eu chamo de vetores de formação da opinião pública, que é isso que tu está dizendo, continua, eu quero ver se tu avalia assim também, continuam dominados por esse ideário esquerdista. Vamos pegar lá, faculdades de pedagogia, faculdades de comunicação, movimentos de base da igreja, sindicalismo todo, elite artística e cultural, academia, né? Em grande medida continua presente lá, enraizado esse ideário marxista, não? Perfeito. Eu costumo dizer que a direita conservadora ela não está no poder. Embora a gente tenha um presidente lá, a gente tem só uma cadeira de presidente. A esquerda ela continua dominando todos os âmbitos da sociedade e ela continua vencendo onde é mais importante. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas estão se perdendo num discurso de, olha, nós precisamos salvar o Brasil, nós precisamos transformar Brasília, mas elas acabam esquecendo de olhar para dentro da sua própria casa. Às vezes o filho delas está lá no YouTube assistindo um youtuber que está passando toda uma agenda de esquerda para a criança. Então a gente precisa, às vezes, tirar o nosso olhar um pouco do macro, entender que tudo bem, é importante, nós precisamos reeleger o presidente Jair Bolsonaro, botar mais políticos, renovar a política, é fundamental. Mas mais importante do que isso é nós nos atentarmos para a luta local, para aquilo que está próximo a nós e retomarmos esses espaços que hoje estão completamente dominados pela esquerda ainda. Maurício, e sobre o Bolsonaro, tu achas que ele foi uma representação política do que possa ser o conservadorismo, uma representação política razoável, ou ele foi o que temos para esse momento da história? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, assim como todos nós, não é perfeito, tá? Ele tem erros, o governo Jair Bolsonaro teve vários erros, mas eu acho que comparado a todos os outros governos que nós tivemos desde 1889, quando foi instaurada a República, é o melhor governo e o mais honesto, mais ligado com o povo que nós já tivemos. Embora a gente veja que o próprio presidente Jair Bolsonaro ele não é um conservador por convicção, ele é um conservador por instinto. Ele age como um conservador na sua vida, embora ele não tenha toda essa base do conservadorismo. E ele representa, né, o povo brasileiro que é conservador, que não aguentava mais ser enganado naquele teatro das tesouras que nós tínhamos. E agora a gente vê que o teatro das tesouras está voltando com força total, né, Kleber? Porque eles tentam vender uma ideia de uma terceira via que é impossível. Porque o Bolsonaro, em 2018, surgiu como a terceira via. A terceira via, há um teatro das tesouras que se tinham. Para quem está nos assistindo, o teatro das tesouras consistia no quê? Pegava lá o Lula, FHC, Alckmin, Ciro, Marina, todos esses, eles fingiam que eram oposição. Todos esses partidos do Brasil fingiam que eram oposição, ficavam divergindo em público, mas atrás das câmeras eles estavam abraçados num projeto de poder, juntos. E o presidente Jair Bolsonaro chega para acabar com isso. 2014, por exemplo, nós tivemos ali fazer a opção entre Dilma e Aécio. Alguns acreditavam ainda, como era o meu caso ainda naquela época, de que o Aécio representava quem era mais à direita. E depois nós vimos, no final das contas, que eles estavam todos juntos. E agora a gente vê, Kleber, que o Lula começa a se unir ao Alckmin. Então, possivelmente, vai ter uma união declarada do Lula com o Alckmin. E aí, em 2022, nós vamos poder pegar o santinho deles e dizer, olha aqui o teatro das tesouras que nós sempre alertamos, que eles estavam sempre unidos, se atacavam em público, mas agora está aqui na prática eles juntos para tomar o poder. Mas respondendo o presidente Jair Bolsonaro, assim, como um conservador, hoje o sistema todo está aparelhado.
Então o Bolsonaro está lutando sozinho contra todo um sistema gigantesco. Primeiro ele chegou lá achando que poderia chutar a porta, né? Viu que não vai ser possível e vai ser ruim para o Brasil. E hoje eu enxergo o governo Jair Bolsonaro como um governo que está iniciando um processo que a gente talvez vai conseguir ter a mudança desejada daqui 20, 30 anos, né? Então é importantíssimo para iniciar essa transformação. Nesse processo aí, eu vejo dois riscos que eu queria compartilhar contigo. O primeiro, que é de todo governo, que todo projeto de poder, enfim, né? Que é a falta de autocrítica. Às vezes eu noto esta falta de autocrítica, né? Que acontece com todos. Segundo, um pouco de tendência de idolatria. São dois fenômenos que cegam um pouco o juízo, né? E que são salutares para um processo como esse. E terceiro, que daí não é um problema exatamente do governo, são os surfistas do conservadorismo, que em 2018 surgiu muitos aí, né, que surfaram e que acho que agora talvez esse eleitor esteja mais treinado para depurar. Desculpa que eu botei três coisas no mesmo Vamos lá. bolo para fazer um pouquinho de autocrítica e de crítica interna também, te ouvir um pouco sobre isso. Sobre a questão das críticas, tá? Eu acho que assim, a esquerda também ela não fazia críticas públicas. As críticas públicas que eles tinham passado por um fórum interno. A esquerda ela não lava roupa suja em público. O que nós temos hoje, por que as pessoas até se sentem, às vezes, assim, receosas de fazer uma crítica pública ao presidente Jair Bolsonaro? É porque a gente vem de um momento muito pesado na nossa história, em que foi feito o maior sistema de corrupção da história do mundo, né, aqui no Brasil, e não só corrupção financeira, corrupção da mente das pessoas. Então, quando surge o presidente Jair Bolsonaro, as pessoas veem ali uma esperança gigantesca, e talvez aí, Kleber, venha a resposta sobre a questão da idolatria. Eu vejo que as pessoas estão muito carentes de heróis, elas passaram mais de 100 anos de pessoas que chegassem lá e falassem aquilo que representa o que está mais lá no fundo delas. Porque, claro, os outros presidentes que vieram por aí, eles falavam coisas que agradavam as pessoas, mas não se conectava realmente com o fim último do ser humano, né, com a vocação daquelas pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro vem e fala aquilo que está lá no fundo delas, né? Então gera essa esperança muito grande. E, claro, obviamente, por a gente ter passado por um processo de destruição da nossa história, o povo brasileiro fica buscando constantemente heróis, né? Então, a gente não conhece, o povo brasileiro, com o trabalho da esquerda, foi desligado da sua história. Os símbolos da nossa história foram desligados. Então, a gente olha Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, como eles são tratados, Princesa Isabel são retratados na nossa história, eles não são retratados como heróis. Então, a gente, como não tem essas referências de heróis, a gente fica sempre projetando novos heróis constantemente, seja no futebol, seja na mídia, aquele que fala as coisas que a gente gosta de ouvir, seja até mesmo na política. O espírito do conservador é o ceticismo político. A gente sempre tem um pé atrás com os políticos, mas a gente precisa entender também o contexto da situação. E essas pessoas hoje que acabam quase que idolatrando o presidente Jair Bolsonaro, na verdade a gente tem que olhar com amor e entender que elas estão assim no fundo do poço muitas vezes, e o presidente Jair Bolsonaro é a única esperança na qual elas podem se agarrar. E o terceiro ponto que tu tinha trazido foi referente a... Desculpa. Eu falei da autocrítica, da idolatria e dos surfistas. Dos surfistas, perfeito. Bom, o que aconteceu? Chegou 2018, foi algo completamente diferente de tudo que nós tínhamos até então. Muito por conta da internet, né, que potencializou o alcance de todos. As pessoas pararam de depender de um intermediário, que era a grande mídia, que fazia essa intermediação entre elas, e agora conseguiam ter acesso direto à informação. Claro, com isso veio muita informação errada também, muita informação, muita fake news, né, como se usa hoje os termos, mas também vieram também muitos surfistas, pessoas que viram que o discurso do presidente Jair Bolsonaro funcionava e começaram a repetir ele para ganhar os votos. E depois se mostraram uma grande farsa, né? Mostraram ser traidores. Mas a gente agora, em 2022, tem uma chance de já analisar um pouco melhor e ver o histórico das pessoas. Eu acho que a palavra correta é histórico. É o que essa pessoa fez até hoje. Se ela não fez, né? Se ela não fez nada até hoje na sociedade onde ela estava, o que ela vai fazer com um cargo político? Eu acho que o cargo político, ele serve para potencializar aquilo que tu já faz. Então foram eleitas muitas pessoas pelo mero discurso.
Vejam, o discurso é uma coisa. Eu posso chegar aqui para vocês, para o Kleber, e dizer, olha, eu sou isso, eu sou maravilhoso, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas discurso é discurso. Tem que ver se isso que eu estou dizendo aqui para vocês eu faço no dia a dia, na minha vida, se eu realmente estou fazendo esse trabalho. E eu acho que em 2022 a gente vai poder ter uma análise melhor disso, né? A gente foi pego muito surpresa em 2018 com aquela onda gigantesca que teve. Em 2022, a pergunta que a gente tem que se fazer é essa: o que esse sujeito está fazendo e o que ele tem feito nos últimos anos para além do discurso dele, né? É um amadurecimento do próprio eleitor, né, Maurício? Que é natural. Exato. Nós estamos nos aproximando do final, eu não queria deixar de te ouvir, acho que eu vi tu falando sobre isso nas tuas redes também. O que representaria, Maurício, nós estamos ingressando aí em 2022, o retorno de Lula ao poder no Brasil? Será que as pessoas estão com consciência do que isso representaria? Eu acho que ainda muita gente já despertou, mas ainda não entendeu até a profundidade disso. A história, como conservador, a gente tem que olhar a história e aprender com ela, né? O conservador, ele olha para o passado, enquanto a esquerda olha para o passado e acha que o passado é uma fonte de erro, de ignorância, que deve ser apagado, que deve ser rejeitado, nós conservadores olhamos para o passado e olhamos para ele como uma fonte de aprendizado, para que a gente não cometa mais os mesmos erros na nossa vida. E a história nos diz o seguinte, Kleber, que quando a esquerda perde o poder e ela consegue retornar, ela retorna para nunca mais sair do poder. E o Lula já deu declarações claras disso, de dizer que vai regular os meios de comunicação, dizer que um dos maiores erros deles foi não ter regulado a internet, ou seja, se a esquerda voltar, eles têm um grande potencial, a história nos mostra isso, de eles voltarem para nunca mais sair, perseguir os cristãos cada vez mais, regular a internet, acabar com qualquer liberdade. Ideologia de gênero, a grande mídia. Ideologia de gênero, a gente já está vendo que mesmo fora do Poder Executivo, eles estão botando isso goela abaixo no brasileiro, seja na TV, na mídia, nas escolas. Então, se eles voltarem, gente, vai ser para nunca mais sair, vai ser uma destruição muito maior do que a gente viu até hoje. E a destruição que mais nos preocupa não é destruição financeira, porque dinheiro, pessoal, a gente dá um jeito, a gente recupera, a gente volta, a gente dá um jeito de conseguir novamente levantar a economia do país. Eu sei que muitas vidas são perdidas com isso, mas o que mais me preocupa é a destruição dos valores. E a gente já viu o que eles fizeram quando estavam no país. Se eles voltarem, eles vão destruir de uma vez por todas. Às vezes o nosso meio material não importa tanto quando a gente tem valores, quando a gente tem pelo que lutar, tem ali a nossa família ao nosso lado. E é isso que eles querem destruir, é isso que mais tem que preocupar os conservadores nesse momento. É a defesa da nossa família e dos valores que são tão importantes. A gente vê, né, Kleber, que a sociedade evoluiu muito em questão de tecnologia, em questão de transporte, comunicação, a forma como as pessoas se relacionam, isso a gente evoluiu muito. Mas quando nós olhamos para a questão dos valores, a gente está caindo num abismo cada vez maior. Então a gente vê o respeito entre pais e filhos, entre alunos e professores, entre as pessoas de uma mesma comunidade, mudou muito. Então a gente precisa resgatar esses valores, e o presidente Jair Bolsonaro veio com esse discurso, embora todo o sistema impeça dele colocar muitas das coisas que ele sempre falou em prática, né? Mas a gente precisa continuar batalhando por esse sistema para ter a nossa família, para manter a nossa família como a gente vive hoje, né, com ela. Maurício, parabéns pela consistência do teu trabalho, que Deus te ilumine, né? A gente te encontra nas redes sociais aí, procurando por Manual Conservador, é isso, né? Perfeito. E quem quiser seguir também o Movimento Brasil Conservador é o MBC. O Eu Sou MBC nas redes sociais. Quem quiser fazer um trabalho de formação na sua cidade, só procurar o Movimentos também. Feliz ano novo, então, para ti e para tua família, tá? Muito obrigado, e que 2022 aí a gente consiga seguir firme na luta pelo nosso Brasil, porque não vai ser fácil. A gente tem uma missão muito, muito grande aí de proteger o nosso país. Maurício Costa, do Movimento Brasil Conservador. Nós nos encontramos aqui no próximo final de semana com mais uma edição. O programa teve na produção João Vargas e Lucas Braz. Até o próximo sábado. Bom final de semana.